Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Maratona de Fundos Listados. Nós planejamos aqui 3 episódios para vocês entenderem um pouco mais sobre essas estratégias. Vamos falar sobre infra, agronegócio e imobiliário. Esse primeiro episódio, a gente quer extrapolar um pouco as oportunidades que a gente vê no setor agronegócio. Por isso, a gente vai falar do Fiagro. Nós trouxemos aqui 2 pessoas que são especialistas no setor, que é o Eduardo Teles, que é o gerente responsável pelas estratégias estruturadas de crédito privado na Bradesco Asset, e o Paulo Mesquita, que é o gestor de agronegócio da Risa Asset. Espero que vocês aproveitem. E eu quero ir já logo para o que interessa, para a gente poder aproveitar o máximo possível aqui o nosso tempo. Antes da gente falar sobre as estratégias de fato, eu queria traçar aqui um panorama, até mesmo para vocês entenderem um pouco mais o que acontece no cenário do agro, entender um pouco mais os Cs, e eu achei legal essa expressão que eu vi esses dias, que são os Cs do agronegócio, que é clima, câmbio, para mais se fala câmbio, mas vocês vão ver que tem bastante relação, commodities, China e um J, que entrou no meio do caminho aí para atrapalhar um pouco a nossa lógica de Brasil, que é juros, mas acho que tudo isso está correlacionado e a gente consegue ter uma conversa muito boa. Então, começando esse papo, e fiquem à vontade aqui para explorar, como é que vocês analisam o momento do agronegócio e o que levou a gente a chegar nesse momento que a gente está vivendo agora? Bom, Rafa, obrigado aí pelo convite. Bom, vou começar aqui. Eu acho que para a gente se situar, né, e falar um pouco do contexto de como a gente está e quais são as perspectivas, é importante a gente dar alguns passos atrás, desde 2021, na pandemia, né? Naquele momento, a gente teve algumas quebras de safra, né? A gente teve players importantes que produziram menos do que sua capacidade, né? Em especial Estados Unidos e Argentina. E a gente teve também no mercado de insumos, seja defensivos, seja fertilizantes, choques bastante relevantes de oferta também, né? Então, a gente teve os lockdowns na China, que afetou bastante o preço dos defensivos. Tivemos a guerra entre Rússia e Ucrânia, que são grandes players em nitrogenados, embargos na Bielorrússia. Tudo isso contribuiu para uma elevação muito grande no preço das commodities agrícolas e dos insumos, né? E a gente teve, por conta disso, margens bastante expressivas para o produtor rural, né? E para os varejistas de insumo também, né? Por quê? Basicamente, o preço dos estoques dos varejistas aumentou muito, como eu mencionei. Então, a gente teve uma elevação bastante alta dos defensivos, dos fertilizantes, e a margem do produtor não foi prejudicada. Por mais que o insumo dele tivesse elevado o preço das commodities mais do que compensou. Então, a gente viu as margens operacionais dos produtores aumentando bastante. Isso 21 e 22, né? Acho que quando a gente vai para 23, a gente tem uma normalização de forma geral, né? Então, a gente sai de um momento de bonança do agro, com um juro baixo também, então isso motivou bastante investimento no setor, para um cenário de queda de preço, porque a oferta se normalizou, mais investimento, mais dívida, margens operacionais piores, fizeram com que os produtores ficassem numa condição financeira mais apertada. E o mesmo vale para a cadeia de insumos, né? Para os varejistas que vendem para os produtores, né? Então, eles tinham um estoque, né, que foi constituído num período desse choque de oferta, então um estoque caro, que teve uma depreciação do preço. Então, basicamente, o que ele tinha no seu balanço perdeu valor. Isso, obviamente, tem impacto nas margens desses varejistas, né? Então, produtores menos capitalizados, a gente vê o nível de inadimplência subindo de forma geral no agro. E quem que arca com parte dessa inadimplência? O próprio varejista, que vende a prazo para o produtor e começa a ter mais inadimplência. Então, o que acontece? As margens se comprimem, você tem um aumento no capital de giro, porque
aquela varejista tem que financiar o produtor por mais um ano, com juros elevados, né? A gente sai de um juro aqui no Brasil de 2% e vamos para um juro de 14%, né? Então você tem um efeito bastante importante na despesa financeira das companhias e dos produtores. E acho que a gente chega agora nesse momento num cenário que foi bastante difícil em 2024, eu acabei esquecendo de mencionar, mas 2024 também tem um agravante do El Niño, que foi um El Niño severo, que prejudicou a produção nos estados mais representativos do Brasil. Então, tudo isso fez com que a gente visse aí uma deterioração do setor, né? Então, o PIB agro ele cai um pouco com relação ao ano anterior, e a gente entra nesse novo ano e nessa nova safra de agora com perspectivas um pouco melhores do que foram em 2024. Por quê? Acho que a oferta de commodities, né, se mantém num patamar elevado. A gente tem bastante estoque global, principalmente quando a gente fala de soja, mas quando a gente está falando aqui do Brasil, por mais que os preços de commodities estejam depreciados, o câmbio está bastante desvalorizado e as produções têm perspectivas melhores, né? A gente tem um clima mais ameno, com pluviometria melhor, então a gente espera uma produtividade maior, né? Então acho que esse é um pouco do contexto. Não sei se o Paulo quer contribuir. Basicamente isso que você colocou, Edu. Assim, para o produtor em si, né, você teve ali a formação de preço em 2021, a formação de preço com os insumos ainda em preços bastante acomodados, né? Você teve a subida das commodities, então você gerou, o produtor teve margens muito expressivas nesses 2 anos. E aí vai muito do perfil do produtor, né? Teve muito produtor que investiu em maquinário, investiu em crescimento da produção, e quando você teve esse recuo das margens, esse produtor entra numa espiral de necessidade de se refinanciar num juros muito mais caro. Isso faz com que alguns dos produtores tenham que ou vender ativos ou ir para um caminho de renegociação, mas a gente também tem o lado do produtor que se manteve capitalizado, pegou essas 2 safras de margens mais altas e segurou dentro do caixa, e hoje tem um cenário para investimento muito positivo, porque você teve uma queda nos preços das commodities, o que influencia, por exemplo, até no preço de terras agrícolas, né? Que terras agrícolas é indexado a soja, por exemplo, no Mato Grosso, norte, nordeste do Brasil, e quando você busca fazer um investimento hoje nesses preços de soja, é um investimento mais, vamos dizer assim, mais palatável do que 3, 4 anos atrás. Então, sim, você tem um cenário bem binário hoje. É difícil você ter um produtor no meio do caminho. Ou o produtor está mais apertado, ou o produtor está muito capitalizado. Essa é o que a gente está enxergando quando a gente vai para o campo, falar com os produtores, prospectar novas operações. Legal. E quando a gente pensa no agro como um todo, eu vi que vocês exploraram bastante insumos, grãos, colheita, plantio. Mas e o outro lado? E ali a parte de gado, de corte, tem um investimento, eu não sei, na parte de gado de leite, outros tipos de criação, outros tipos de cultura? Vamos lá. Assim, a gente falou basicamente de grãos aqui, né? Mas o cenário, por exemplo, para cana-de-açúcar, ele é bastante positivo, né? A gente vem com preços de açúcar. Logicamente, aqui a gente vai estar falando dos grandes players que têm produção de açúcar também, porque o player que tem só destilaria, ele vive um mundo um pouquinho mais difícil nesse momento, porque os preços de etanol não estão, vamos dizer assim, em patamares que remuneram tão bem a indústria. Mas a indústria sucroalcooleira que tem a produção de açúcar vem há 3, 4 anos num cenário bastante positivo, não tem perspectiva de mudança no curto prazo. Então, vamos dizer assim, os players estão mais capitalizados, dado esse preço de açúcar, que
tem muito a ver com a questão de oferta na Índia também e na Indonésia, né? A questão, por exemplo, do suco de laranja também vem em patamares muito altos. A gente tem a questão do greening, que diminui a oferta ano a ano do suco de laranja no Brasil e no mundo. E você tem uma questão de demanda estável para crescente. Então, é uma commodity que também vem remunerando muito bem o produtor e a cadeia como um todo. O café também, né? A gente teve uma subida dos preços de café na pandemia, teve uma queda pós-pandemia ali em 2023, mas em 2024 a gente já viu uma recuperação muito grande dos preços também, com uma questão de oferta tanto no Vietnã quanto no Brasil. Você teve uma restrição de produção tanto do Conilon quanto do Arábica, e isso trouxe os cafés para patamares assim. Hoje a gente está no high histórico do preço de café, tanto Conilon quanto Arábica. Então tá remunerando muito bem. O problema no setor é que pouca gente tem café, né? Então assim, não significa que o produtor está botando todo esse dinheiro no bolso. Na pecuária, a gente teve uma acomodação muito grande. A gente teve ali no início da pandemia uma elevação muito alta do preço da arroba, né? Então, remunerando acima de R$300 a arroba e tudo mais, ou seja, deixou para o pecuarista uma margem bastante alta, e depois você teve uma queda que perdurou aí por 2 anos, e agora que você vem tendo uma recuperação ainda tímida perto do que aconteceu no início da pandemia, mas que já recupera algum nível de margem para o produtor, assim, para o pecuarista. Não necessariamente essa dinâmica acontece no confinamento, né? É um pouco diferente a dinâmica do confinamento. Eu acho que o confinamento ainda está bastante espremido, as margens estão bastante baixas, passou por momentos bastante complexos aí no pós-início de pandemia, mas também tende a se estabilizar. Então, assim, aí é muito de cada commodity que o Brasil é grande produtor, né? Assim, a gente dá uma perspectiva curtinha aqui de cada uma delas, mas na nossa visão lá, por exemplo, da RISA Soft Commodities devem se manter em alta nos próximos meses e talvez ano aí, mas os grãos eles tendem a ficar um pouco mais estáveis no curto prazo. Excelente. Então, se fosse para trazer uma perspectiva sobre o agronegócio atualmente, vocês percebem preços melhores, insumos em preços mais adequados, apesar de um câmbio mais elevado. Então, a gente começa a desenhar aqui algo oportuno. E aí, quando a gente fala de Brasil, a gente tem um momento também oportuno onde a gente terminou o plantio da safra de soja e agora começa uma perspectiva até mesmo de uma maior colheita de sacas por hectare, e tem um momento, eu ainda estou falando de grãos de novo, mas a gente tem aqui um momento propício também para o agro como um todo, mas é algo bem globalizado, né? A gente tem que ficar de olho no que está acontecendo no mundo inteiro. Acho que, Rafa, assim, como resumo, a gente acaba focando mais em grãos. Primeiro, acho que é o que chamou mais atenção de quem está na indústria dos fiagros, justamente pelos problemas que a gente viu no setor, tanto produtores, né, quanto os distribuidores de insumo. E acho que o ponto do Paulo é bem importante. Assim, dentro do setor do agro, o setor enorme, super multifacetado, né, a gente tem outras áreas de atuação em que você tem cenários bem positivos, como é o caso principalmente do açúcar, né, mas acaba sendo açúcar e etanol. No caso da laranja, eu acho que a grande dificuldade é que um produtor de café ele não consegue produzir soja na safra seguinte, né? Então, existe aí uma fricção. Então, aquele produtor daquele grão específico, ele tem menos capacidade de surfar esses ciclos, ele tem que atravessá-los, né? Eu acho que é um pouco do contexto de como que é o dia a dia do produtor ou mesmo das usinas de açúcar e etanol. Excelente. A gente pavimentou aqui, acho que uma estrada interessante para a gente trabalhar mais sobre o segmento, sobre o setor, e eu queria agora evoluir um pouco para estratégias. Então, eu sei que a gente tem, não sem querer, mas a gente trouxe praticamente 3 estratégias distintas para a gente explorar um pouco mais o agronegócio. Então, eu queria saber de vocês um pouco, até mesmo inicialmente, um pouco a diferença entre as abordagens.
talvez o Paulo acabe falando um pouco mais, porque tem 2 estratégias, mas eu queria trazer um pouco esses diferenciais, o porquê disso, trazer um pouco mais da estratégia como um todo, da estrutura. Sim. Dentro da RISA a gente tem 2 estratégias de atuação principais, né? Uma é 100% ligada às terras agrícolas e outra é uma estratégia de crédito ao grande produtor, estruturação de crédito padrão, né? Nessa estrutura de terras agrícolas, a gente não é um FIAGRO, tá? Ele é um FII de agro, mas muito porque na época que a gente começou o fundo, a gente não existia ainda os FIAGROS. A gente vai trazer o Paulo de novo quando for só imobiliário. Então, a gente começou isso lá atrás. Basicamente, é uma estratégia que são 3, mas em 2 vertentes, né? Uma parece muito um crédito, a gente quase simula um crédito com a propriedade. Então, a gente compra a terra do produtor pela metade do preço de mercado, arrenda para esse produtor com uma opção de recompra ao longo do tempo. Então, é uma operação muito longa, 10, 12, 15 anos. Bem longo. Para o produtor, a gente dá liquidez no ativo, né, e ele continua produzindo, né, gerando caixa naquele ativo com a opção de recomprá-lo ao longo do tempo. Então, a gente meio que troca uma parte da valorização imobiliária por uma renda fixa, né, que é o prêmio que o produtor tem que pagar para o fundo para manter essa opção de compra. E a outra parte dentro dessa estratégia de terras, a gente compra terras que a gente vê uma oportunidade de transformação, por exemplo, de pastagem para agricultura, né? Então, uma terra que a gente vê uma pastagem degradada, desvalorizada, a gente adquire esse ativo, faz toda a transformação desse ativo para a agricultura, então correção de solo, mecanização, às vezes faz alguma estrutura de sede e tudo mais, e vende esse ativo com uma valorização imobiliária. Então, a gente uma parte surfa como se fosse um crédito, mas não é um crédito, mas é uma simulação de um crédito através da compra, e na outra a gente de fato tem a valorização imobiliária. Então, esse é o Terrax que a gente faz esse investimento em terras agrícolas. No outro, é uma estratégia que a gente já tem uma experiência bastante legal. Meu histórico é de 12 anos atuando nesse setor, atendendo grandes produtores rurais, dando crédito para esse pessoal, né? Eu trouxe o meu time, por exemplo, quase todo que trabalhou no Itaú BBA comigo nessa parte de agronegócio, em diversas regiões especialistas. Então, a gente conhece os produtores das diversas regiões, a gente faz um crédito. Geralmente, 90% dos casos aqui são lastreados em garantias imobiliárias, então garantia de terra agrícola com um valor bastante superior ao valor do crédito que a gente costuma conceder, né? Então são créditos, vamos dizer assim, mais parecidos com o que um banco faz normalmente para os grandes produtores, quase como que um corporate atua. A gente estrutura... E diferente do imobiliário, esse você não compra terra. Não, esse tem uma alienação fiduciária. Tá bom, ela vira garantia. Exato, então tem uma alienação fiduciária da terra. A gente, geralmente são créditos mais curtos, né, de 3, 5 anos no máximo, né, e geralmente com produtores que a gente já tem referência, já conhece há bastante tempo, então que tem uma atuação longeva no setor, né? Então a gente conhece o histórico ali para poder conceder esse crédito, e aí a gente atua com originação proprietária. Só tem uma operação que a gente comprou no mercado junto com outro banco, que na verdade assim, a gente já conhecia o produtor também, então foi fácil ali, mas na grande maioria das vezes o time origina, estrutura e carrega a operação. Então praticamente não tem operação a mercado que a gente compra dentro desse fundo, é uma atuação muito parecida, como se fosse um corporate nichado de um banco focado no produtor rural. Essas são as 2 estratégias que a gente tem na RISA no agronegócio principais. Aí a gente tem outros fundos que não são listados, que não vem ao caso aqui, mas também geralmente ligados ou a crédito ou a terras agrícolas. Tá? Perfeito. Du? Rapaz, que legal, né? Mesmo quando a gente está falando só de crédito, a gente tem modelos aqui bem diferentes, né? Então a estratégia da RISA é focada num produtor maior, normalmente com operações de prazos um pouco mais longos, tem um nível de concentração dentro do PL do fundo um pouco maior, e com um asset backed, né? Normalmente com alienação fiduciária do bem. O nosso modelo é muito distinto. Eu diria que se ele fala que é um crédito corporate, o nosso é um crédito varejo. Então, o que a gente faz? A gente tem relacionamento com grandes indústrias do agronegócio, grandes distribuidores, e a gente adquire as carteiras de recebíveis desses players, ou mesmo fomenta a venda a prazo para os pequenos produtores, né? Então, é um modelo
muito mais diversificado. Para vocês terem uma noção, hoje a gente tem mais de 1.700 devedores dentro do fundo. O prazo é muito curto, porque normalmente a dinâmica setorial é você financiar essa compra de varejo, né? Compra do insumo, é uma compra que tem o prazo safra, então estamos falando de 4, 5, 6 meses de prazo, então a duration mais curta, né? E a gente trabalha, né, com um nível de spread mais alto, mas a gente tem a ciência e tem dentro dos nossos modelos uma estimativa já de perda. Então a gente sabe que dentro desse grande portfólio de 1.700 devedores, a gente vai ter uma inadimplência que lá na maturação desse portfólio, depois de 180 dias do vencimento, a gente vai estar trabalhando com um nível de perda de 1,5% a 2% do portfólio, tá? Então, legal. E é legal que a gente consegue olhar aqui um pouco essa estrutura, a gente vê créditos mais curtos, olhando ali a produção específica, a safra especificamente, e aí a gente vai para o lado do Paulo, que aí são créditos mais longos, financiando o próprio produtor, a estrutura do produtor, o investimento em maquinário muitas vezes. Então, a gente vê até um complemento aqui. Então, quem está assistindo aí já fica uma dica que tem um complemento interessante aqui entre as estratégias. E o que eu acho legal, e olhando aqui um pouco do nosso, até trazendo um pouco a sardinha para o nosso lado, além de tudo mais, você está olhando um crédito curto que está bem focado na safra. Então, quando você termina o prazo do crédito, normalmente é quando a colheita está acontecendo, tem o prazo de venda, então normalmente fica ali alguns dias onde o produtor tem que vender para trazer o dinheiro de volta, e não necessariamente o fundo vai estar alocado 100% todas as vezes, porque você precisa de uma nova safra, de uma nova necessidade e por aí vai. Então, essa ciclicidade e a combinação entre os dois pareceu bastante interessante. Eu vou fazer umas contas ali para ver se tem alguma oportunidade. E pensando no que vocês estão comprando hoje, falando um pouco atualmente, vocês mostraram que tem oportunidade, vocês mostraram um pouco das estruturas, mas o que vocês têm feito atualmente? O que vocês podem trazer aqui para o pessoal? Vamos lá. Assim, no ramo de terras agrícolas, eu digo que talvez seja um dos momentos de maior oportunidade de mercado, que pelo menos desde que o fundo foi criado, é com certeza um momento de maior oportunidade de mercado. Tá? Por quê? Hoje a gente vê o cenário de uma soja indo um pouco depreciada, então como o preço das terras agrícolas é totalmente correlacionado ao preço da saca de soja, a gente vê uma oportunidade de compra com baixíssima probabilidade de perda de valor no curto prazo. O produtor, geralmente, o produtor que está vendendo, ele está numa situação financeira mais frágil, então para o fundo que é um comprador de terra à vista, você tem algumas oportunidades que dificilmente você teria num cenário de juros mais baixos, do produtor mais capitalizado, né? Os insumos para transformação de terra, por exemplo, também estão mais acomodados, né? O preço de maquinário começa a cair, né? O preço por exemplo, de fertilizante já caiu bastante. Então, é um cenário para transformação de terra também num custo bastante razoável, né? E uma perspectiva futura de maior demanda de terras agrícolas. Então, assim, para esse investimento, por exemplo, que a gente chama lá de land equity, que é a compra com transformação da terra para ganho de valorização, talvez seja um dos melhores momentos pelo qual o fundo já passou, né? Na parte de crédito, é um momento de oportunidade no seguinte sentido: está faltando dinheiro no mercado, o dinheiro está mais caro, né? E os bancos estão mais restritivos. Então, o nosso dinheiro também não é um dinheiro infinito, né? Ele é um dinheiro até pequeno perto do tamanho do mercado. Então, a gente tende a escolher melhor ali para quem a gente vai conceder esse crédito. E, geralmente, é aquele produtor que estava tomando ali CDI mais 1,5, 2,5, que ele é bastante capitalizado. Num cenário mais restrito de crédito com margens mais baixas, talvez você consiga colocar uma operação com o spread um pouco maior, né, dado esse cenário mais restritivo vamos dizer, de quem concede crédito em geral, né? Até a indústria também que concede crédito a prazo, né, tá cobrando mais. Então, assim, é um cenário que, para quem faz picking de crédito, né, não sai dando crédito
É um cenário bastante positivo para escolher bem e tá numa operação longa que vai carregar o spread maior por mais tempo, né, dado que geralmente esses ciclos de aperto monetário geralmente não duram tanto, dado a situação de fiscal do país que não aguenta tanto também. É um cenário de aperto monetário tão grande, né? Mas até porque, assim, pensando um pouco no dia a dia de vocês, a gente sabe que vocês são muito seletivos na hora de dar crédito. É que tem momentos que vocês têm que apertar um pouquinho mais o sistema. Que o mercado dá oportunidade. Não adianta só a gente querer apertar, né? Exato. Hoje, como todo mundo está mais restritivo para o agro, você tem oportunidade. Hoje é o que o Paulo falou. Esse produtor que captava CDI mais 1,5, 2, hoje ele está disposto a receber o Paulo para fazer uma operação de 3,5. Em 2021 ele não atendia o telefone. Exato. E acho que aqui falando um pouco do nosso lado, acho que o ponto do Paulo é muito legal, a questão do picking, né? Dentro do agronegócio, os PLs dos fundos são pequenos. A gente tem capacidade de ajustar o portfólio para navegar esses ciclos. E acho que no nosso caso específico, que o duration é muito curto, o fundo teve giro de 2 vezes desde que começou. Ou seja, a carteira inteira se renovou mais de uma vez, né? Desde que a gente começou lá no fim de 2023. O que a gente fez nesse contexto? Primeiro, a política de crédito ela ficou mais rigorosa, né? Então, a gente tem um modelo de rating para cada um dos devedores. A gente passou a aceitar um determinado rating que era superior ao que a gente tinha no início e começamos a trabalhar com indústrias e distribuidores de insumo com melhor qualidade, que normalmente tem carteiras de melhor qualidade, tá? Então foi um pouco dessa dinâmica que a gente mudou no portfólio ao longo de 24. Acho que os grandes pilares, né, do fundo eles permanecem, né, que é um elevado nível de diversificação, seja por devedor, seja também por região, né? Então a gente acaba diminuindo os riscos climáticos que a gente pode vir a ter. Tá. E tem alguma preocupação com relação ao setor que vocês estão tomando cuidado, além de taxa de juros, ou se vocês quiserem reforçar o momento da taxa de juros, despesa financeira, mas tem alguma preocupação com relação ao setor que vocês têm mais se desviado, ficado mais distante? Acho que esse ponto que o Paulo colocou do produtor binário, né? A gente tem uma classe de produtores mais capitalizados e aquela que acabou investindo mais, né? A gente ainda está num contexto em que a despesa financeira é alta, porque o juro está alto. Os preços de commodity, por mais que o dólar tenha contribuído agora com os preços, a gente ainda tem um cenário de acomodação. Então, as margens, apesar de serem melhores do que foram ano passado, ainda não são excepcionais. Sim. Longe disso. E muito dos produtores refinanciaram suas dívidas, renegociaram com seus fornecedores e eles carregam um estoque de dívida maior. Tá? Então, você tem um contexto de uma margem que não é brilhante, ou seja, um resultado operacional que não é brilhante, com um estoque de dívida que ainda é alto, né? Então, quando a gente pensa na capacidade de pagamento dos produtores, ela ainda está numa situação de aperto, né? Então, a preocupação, eu acho que é um pouco essa, né? De você fazer esse picking e você fazer o flight to quality nesse contexto que, na minha visão, o pior já passou, mas a gente ainda está num contexto turbulento, tá? Justo. É isso, é muito a escolha do produtor, por exemplo, que a gente vai dar crédito, porque nesse momento, assim, a gente sempre faz lá, né, uma análise passado, do presente e do futuro, né? A gente faz as projeções e tudo mais. Tem muito produtor, por exemplo, que se não fizer uma desmobilização imobiliária, provavelmente vai sofrer um problema maior daqui a 1, 2 anos. Então assim, aquele produtor, por exemplo, que tem pouco ativo imobiliário nesse momento, ele tem uma dificuldade de refinanciamento muito alta, né? Então, assim, a gente está escolhendo, logicamente, quem está menos alavancado
que tem uma capacidade de refinanciamento, porque tem patrimônio por trás alta, com histórico maior, para poder redirecionar os créditos, né? Como o nosso crédito é mais longo, a nossa carteira não revolve tão rápido como a do Edu aqui, por exemplo. Nossa carteira, o prazo médio da carteira é de 2 anos e meio. Tá bom. Então, assim, mas o que está entrando no caixa dentro do fundo hoje, a gente está indo muito mais para esse, vamos se dizer assim, esse flight to quality, né, para os produtores de maior qualidade de crédito, mais capitalizados no momento, né? Basicamente faz bastante sentido. E aproveitando ainda você, Paulo, a gente conversou no começo aqui sobre legislação, se você enxerga aqui alguma mudança que possa impactar tanto positivamente quanto negativamente o setor e as estratégias principalmente, né? Então, essa mudança agora que o Fiagro multimercado, a partir de março, por exemplo, ele vai poder ser implementado, né? Então, por exemplo, lá no nosso fundo, a gente carrega vários CRAs que são lastreados em uma CPR que a gente originou e que está lá no fundo. Assim, eu vou, com certeza absoluta, desmobilizar esse CRA. Não tem sentido nenhum pagar custo, né, para ficar mantendo um CRA que é lastreado numa CPR. Eu vou carregar a CPR diretamente no fundo. Então, assim, tem várias mudanças que vão acontecer que eu acho que vão ser bastante positivas para o cenário dos Fiagros, né? A gente vai poder ter uma estratégia mais híbrida, por exemplo, uma estratégia que traz uma segurança maior com terra, junto com uma parte de crédito, né? Que você... talvez ali até algum tipo de investimento quase em private equity de agro. Então, eu acho que assim, os Fiagros vão mudar bastante a partir de março. O que a gente viu até agora, basicamente, são Fiagros de crédito, né, sejam eles pulverizados, sejam eles concentrados, sejam eles numa estratégia um pouco mista, mas poucos fundos, por exemplo, de terra, poucos fundos que investem em inovação do agro. Acho que assim, tem muita coisa no agronegócio, a gente está falando de 22%, 23% do PIB do Brasil, dividido em vários subsetores, né? Então, assim, eu acho que a gente vai começar a ver fundos bem diferentes do que a gente vê hoje. O institucional até hoje tem uma participação muito pequena, né, no investimento nos Fiagros. Eu acho que isso vai aumentar ao longo do tempo, vão abrir novas frentes. Então, eu acho que essa mudança vai ser bastante positiva. Eu falo na regulação do Fiagro, né? E aí vem a questão tributária, né? Da reforma tributária, que para os fundos listados e negociados que tem a isenção, não vai ter um impacto, não vai ter nenhum impacto, né? Mas quando a gente fala de fundos mais, vamos dizer assim, fundos single ou tudo mais, a gente vai ter um impacto, ele vai ser comparado, por exemplo, a uma empresa do agronegócio, que aí você pode ter a tributação tanto do lucro presumido quanto do lucro real. Então, vai depender. Assim, não vemos um impacto para os fundos listados, etc. A gente não vê nenhum impacto da reforma tributária e vê esse impacto positivo agora dos multimercados que podem fazer, por exemplo, a gente cortar um certo volume de custo que existe dentro do fundo e entregar mais para o cotista, né? Muito bom. Acho que aqui tem essas melhorias que o Paulo mencionou. Acho que pensar aqui em outras estratégias, aqui é uma questão de amadurecimento, né? Acho que a indústria começou principalmente com esses Fiagros imobiliários que adquirem CRAs, né? E acho que ao longo do tempo a gente deve ter fundos investindo em participações, fundos investindo em terras, como é o caso do Terrax, né? Eu tenho um pouco de dúvida com relação ao multimercado, a esse Fiagro com roupagem de multimercado, por 2 pontos. Acho que tem uma questão de que a indústria de multimercado ela se beneficia da liquidez e dos movimentos táticos que ela pode fazer no portfólio, né? Se você compra uma participação numa empresa fechada do agro ou numa terra, você não tem essa mesma capacidade de movimentar seu portfólio, né? E eu acho que, pelo menos por enquanto, e por isso que eu acho que isso vem amadurecendo vai amadurecer ao longo do tempo, eu acho que as casas que se organizaram para montar Fiagros, principalmente tem a tecnologia do crédito, né? Acho que com raríssimas exceções, acho que a RIS é uma delas que tem esse olhar também imobiliário, mas acho que boa parte ainda tem esse foco em crédito. Então acho que ainda precisa esse desenvolvimento por parte dos gestores de ter essa capacidade de
de terem uma inteligência multi-estratégia dentro das casas. Multimercado é só a forma de dizer, né? Porque, assim, não tem como você montar um fundo multimercado do agro investindo em ativos e líquidos, né? É completamente diferente. Fala assim, acho que a ideia do multimercado que colocaram é diversificação de ativos, a grande maioria deles ilíquidos, mas, por exemplo, uma participação de uma empresa, um crédito, uma terra, né? Aí o crédito não necessariamente precisa ser um CRA, pode ser um CDCA direto, pode ser uma CPR e assim por diante, né? Então, até na questão dos ativos não padronizados, né? Então, porque até agora você não podia, de fato, por exemplo, montar um FIAGRO, FIDIC com ativos não padronizados, né? Então, com uma CPR física, por exemplo, né? Agora você tem essa possibilidade desde que o investidor seja profissional, né? Nesse caso. Então, abrem novas estratégias, possíveis estratégias de fundo, concordo com o Edu, a grande maioria ainda deve continuar 100% ou majoritariamente focado em crédito, porque é onde a maioria dos profissionais do mercado financeiro estão ligados, né, ao crédito do setor. Agora, eu sei que você está assistindo a gente, está se perguntando, puxa, mas eles não vão falar o que aconteceu com as cotas, não vão falar do mercado, não vão falar, vamos. E a gente de propósito colocou no final para você ficar aqui com a gente até agora assistindo, acompanhando. E outra, tem muito conteúdo. Então aqui tem muita coisa para vocês estudarem, tem muita coisa importante aqui para a gente poder usar. E aí eu quero falar um pouco sobre oportunidades, mas eu preciso que a gente comece falando um pouco sobre as cotas. A gente sabe que tem uma correlação importante quando as taxas de juros sobem e tem um impacto normalmente nesses ativos que são bons pagadores ali de renda, e aí você tem aquela chamada arbitragem, onde você tende a ajustar o que é a próxima taxa de juros, ao que é o pagamento, se a cota está no preço correto e tal, mas às vezes isso ele vai além, porque quando você começa a fazer conta, o negócio extrapola. Então, vocês poderiam abordar um pouco disso? O que vocês têm visto na experiência de vocês? Como é que está o mercado de verdade no final dentro do produto de vocês? Se faz sentido a precificação atual? Bom, eu vou falar aqui do nosso fundo, do BRFT11 e do fundo com viés de crédito lá da Risa, né? Acho que assim, todos os nossos ativos eles são atrelados a taxa de juros, né? Então eles se beneficiam desse incremento da taxa de juros. O nosso, na verdade, indiretamente, a carteira ela é prefixada, mas, no entanto, a gente faz hedge desse portfólio com opções de juros. Então, eu acho que o impacto ele deveria ser muito suavizado com essa elevação da taxa de juros, a não ser que o investidor veja um incremento significativo do risco assumido, que, na minha visão, não é o caso, né? O que eu acho que a gente viu, principalmente na indústria de Fiagro, foram muitos eventos de crédito. E eu acho que isso, e um noticiário de seca, de problemas climáticos, isso influenciou muito o produtor, o investidor a sair da classe, vender cotas desses ativos. E hoje o que a gente observa é um descolamento muito grande entre o valor de mercado versus o valor patrimonial dos fundos, né? E na nossa visão isso gera uma oportunidade muito interessante quando a gente olha o dividend yield potencial, né? Hoje o nosso fundo está entregando aí um dividend yield pensando na cota de mercado na ordem de CDI mais 7. Pensando no juro real atual, né? Esse nível de spread assim, é um nível de remuneração que se assemelha a special seats, né? A um tipo de ativo muito mais exótico do que um fundo de crédito diversificado e super pulverizado. Então, acho que é um pouco da minha exatamente, visão. Assim, os eventos de crédito ainda não se tinha também bem claro para muita gente qual que seria a forma de apuração de resultado dos fundos, né? Então, muita gente estava pensando em fazer uma apuração em caixa, né? Em resultado caixa. Na verdade, todo mundo teve que fazer esse resultado competência. Então, esses eventos de crédito de inadimplência tiveram
um efeito muito maior nos FIAGROS do que, por exemplo, nos fundos imobiliários, né? No fundo imobiliário, como você pode optar pelo regime caixa ou competência, muitas vezes você tem um evento de crédito, isso fica marcado na patrimonial do fundo, mas não afeta o resultado de distribuição. Como você teve esses eventos e todos os fundos têm que cumprir o regime competência, né, você teve muito afetada a distribuição, né, de resultado dos fundos que tiveram esses eventos de inadimplência. Então, um evento que seja, mudou muito o valor distribuído mês a mês dos fundos, fazendo com que algumas cotas tivessem resultados assim, saiu de distribuição de 1,10 para 0,5, 0,4, 0,3. Isso, assim, criou um certo pânico, né, nos meios dos investidores dos FIAGROS, que fez com que o mercado inteiro fosse na mesma leva. Então, assim, não houve uma seleção de qual fundo teve um problema maior ou menor. Por exemplo, o nosso fundo nunca teve nenhum evento de default. A gente foi o primeiro FIAGRO listado da Bolsa. São quase 4 anos que a gente já tem o fundo, né? A gente não teve nenhum evento de inadimplência de crédito, né? Segue distribuindo nesses níveis, né? 1,10, 1,15, 1,20. Na verdade, lá é 0,15, né? 0,115, 0,112, porque o fundo é base 10. Mas, assim, o nível de remuneração hoje para o cotista, né, isso que já subiu em torno de 10% no final do ano. O fundo chegou a bater 7,14 a cota na low, hoje ele está em torno de 7,80 e nesse nível de 7,80 ele entrega CDI mais 8,5 para o cotista. É um absurdo, assim, chegou a entregar CDI mais 10,50, né, na hora que bateu 7,14 no nível de remuneração. E ele é 100% atrelado ao CDI. Então, assim, nesse ciclo de aperto monetário que a gente está vendo, né? BC sinalizando mais subidas de juros, né? Na hora que você olha a curva média e longa, também ainda está lá em cima. Pô, não tem sentido você não olhar para um fundo desse como uma oportunidade de mercado de compra, porque, sim, é como se você tivesse, nesse caso, 25% de subordinação no fundo que normalmente entregaria CDI mais 3,5. Então, assim, a gente, assim, eu fico brincando lá na Risa, todo mundo tá enchendo a mão, porque a gente vê, de fato, uma simetria muito grande entre a realidade do nível de risco, retorno que o fundo tem para o que o mercado está precificando. Então, hoje a gente, assim, dá para perceber uma característica semelhante entre a qualidade e até mesmo o importante, até além disso, né, eu quero falar hoje vocês olham as cotas e falam, puxa, o meu fundo que eu comprei está sofrendo. Mas, gente, é a situação de mercado. A gente trouxe outra pessoa aqui para vocês poderem entender um pouco mais o que é a situação de mercado. O mais interessante aqui é o que é um fundo dessas estratégias imobiliárias, infra e mesmo agro. Você está comprando a renda. Não é igual a ação, do meu ponto de vista, que você vai comprar a cota 10 ou ela 100 e você busca vender ela 200, 300. Até porque o pagamento ali recorrente de renda, ele tende a abater o preço da cota e ele fica ali sempre num patamar. Tem uma valorização, às vezes tem muita busca, mas pela valorização do próprio ativo, você tem um equilíbrio ali no final. Então, hoje você tem um ativo que se valoriza, que paga a renda, que está tudo estruturado da forma que deveria, só que hoje está descontado em função de um momento de mercado, percepção de outros investidores e movimento de massa. Então, é pensar o que você tem de oportunidade. Eu quero ir nessa linha. Talvez o Du queira falar algo antes, mas... Eu acho que é bem discrepante quando a gente compara ações versus um fundo de crédito, né? Na ação, a gente tem a distribuição de dividendo, né, que é o fluxo de caixa que vai para o acionista, né, que é penalizado por uma despesa financeira maior que advém de um juro mais alto, e tem uma questão de taxa de desconto. Você exige ser premiado com um nível de desconto maior. Então, isso tem um impacto negativo no preço das ações. Quando a gente está falando do fundo de crédito, que é o caso aqui, o nosso portfólio ele está perfeitamente indexado a oscilações do CDI, tá? Então, na verdade, um aumento no CDI faz com que o rendimento nominal do fundo ele seja maior, tá? Então, acho que são coisas
muito diferentes. Mostrando o mercado, assim, como o mercado às vezes ele entra em pânico e tudo mais, né? Assim, vamos supor que você está lá num mercado de carros, né? Mercado de venda de carros. Ninguém quer comprar carro, mas o teu vizinho precisa vender o carro. Aí ele bota o carro para vender com 30% de desconto. Geralmente, o que você faz? Você compra. Você não, é isso que você vai fazer com o carro. Só que o que acontece? Né? Como o carro não é listado na bolsa, você fala, pô, tá barato, vou comprar. Né? Agora, como os fundos são listados na bolsa, você fica lá vendo, porque tem mais gente vendendo do que comprando. Mas não necessariamente é porque é ruim, o carro também é bom, o fundo também é bom. Então, assim, vale a pena olhar nesse espectro, né? Assim, olha como o fundo está posicionado. Você tem um indicador que é bastante relevante, né? Assim, quando você tem uma inadimplência de crédito, um problema, você vai ter que marcar no valor patrimonial do fundo, né? Então, o valor patrimonial demonstra mais ou menos o que o administrador o gestor que também participa dessa marcação, discutindo com o administrador e tudo mais, ali é a percepção do administrador, né, de quanto vale os ativos que estão ali colocados, né? No caso de crédito é mais simples, porque se você não tem uma inadimplência, ele está valendo o valor de face que foi concedido. Então, assim, você tem lá, por exemplo, o nosso Fiagro, ele até subiu. Como a gente ainda reteve, né, a gente reteve um pouco de rendimento, a gente não distribuiu nos últimos anos 100% do rendimento do que o fundo gerou. Então a gente tem ali mais ou menos metade de um rendimento mensal hoje guardado. Então o valor patrimonial do fundo subiu, porque você tem, além do crédito, um pouco de caixa. Né? Então você tem esse valor patrimonial que te diz mais ou menos o quanto valeria aquele ativo, né, numa situação normal de mercado que o administrador julga que aquilo vale para o mercado financeiro. Aí quando você começa a ter um desconto de 20%, 25%, chega a quase 30% desse valor, significa que se você colocar o teu dinheiro lá, ele vai gerar 30% a mais de renda, né, do que a média do que aquele ativo já geraria normalmente. Então, começa a ser muito discrepante, né? 30% é muita coisa. E tem um fato importante aqui, que o próprio fundo gera renda. Você não precisa disponibilizar novos dinheiros para fazer investimento. O próprio fundo gera renda para você continuar investida. Se você não tem uma necessidade específica para esse dinheiro, pense que o primeiro investimento que você fez foi a 100 ou a 10 e agora está 70, 80. Todo mês você vai receber dinheiro para poder comprar esses 70, 80. Então, você passa a ter uma oportunidade adicional aqui de melhorar os seus preços, que é o famoso preço médio. Tem várias linhas de discussão sobre o preço médio, mas no final você está comprando um ativo que a remuneração ainda é a mesma ou melhor, num preço melhor. Então, eu acho que tem formas de abordar. Se ninguém comprou o fundo agro para tradear, eu comprei a 100, quero vender a 150, saiba que hoje aquela renda que você está recebendo, ela continua ali entrando na conta e você tem oportunidades de continuar reinvestindo olhando para frente. Só tem um assunto que a gente falou um pouco e é algo que impactou 2024, eu queria voltar um pouco, o que vocês acham que vai ser a dinâmica ainda de inadimplência, recuperação judicial de empresas e como é que talvez isso possa comunicar com essa incerteza do investidor de continuar investindo, porque esse foi um dos fatores que levou o preço mais para baixo. Legal. E daqui para frente, como é que a gente acha que isso vai se comportar, se tem uma oportunidade ou não, e para quem está na estratégia entender que, apesar talvez de a gente ter uma piora ou melhora, a nossa estratégia é diferenciada, só para a gente fazer um pano de fundo aqui. Assim, eu acho que é importante o investidor separar o joio do trigo, né? Acho que a gente teve performances muito distintas dentro da classe de Fiagro. De certa forma, todos foram impactados da mesma forma. Outros, alguns, né, de fato, talvez deveriam ser impactados. Outros, como o Paulo mencionou, geram essa oportunidade de investimento com um nível de dividend yield bastante favorável, né? Para 2025, assim, acho que meu diagnóstico é um pouco do que a gente falou ao longo do papo, né? O pior acho que já passou, mas acho que ainda é um setor que exige cautela. A gente ainda vem com margens que não são excepcionais, produtores com um nível de
de endividamento que não é baixo. Então, é bastante importante o papel da gestão ativa nesse momento, né? Acho que é muito possível você distinguir o bom crédito do mau crédito nesse momento. Acho que não é um momento de se investir em beta. O agronegócio como um todo vai se beneficiar do ano de 25. Acho que esse é um pouco da minha mensagem. É bem por aí. Acho que já se tem algum nível de histórico para fazer essa distinção de performance entre os fundos, gestão e tudo mais, né? Eu vejo um ano mais positivo do que 2024, com talvez um volume um pouco menor de inadimplência e de recuperação judicial e tudo mais. A gente teve alguns cases muito impactantes, né, muito grandes, que foi o case de AgroGalaxy, por exemplo, que impactou muita gente, impactou muito produtor, impactou muitos fundos, né? Hoje eu vejo os fundos também um pouco mais dissipados. Antes você via 10 fundos com o mesmo tipo de crédito lá dentro, né? Hoje você vê uma diferenciação um pouco maior. Então o impacto, quando você tem um crédito inadimplido, ele deve ser menor na indústria como um todo. Então assim, eu vejo um cenário mais positivo para o investidor, né? Tá entrando descontado, né? Já está entrando descontado, com um histórico maior para poder analisar quem performa ou não, né? E num cenário um pouco melhor em termos de resultado no agronegócio como um todo. Então, assim, eu vejo 2025 com uma oportunidade melhor e com mais bons olhos do que o que foi 2024 para os fiagros. Legal, excelente. Bom, a gente passou aqui por tudo. Por mercado, o que como está, oportunidades, estratégias, legislação. Eu queria que vocês fechassem aqui com o que vocês gostariam que o pessoal levasse de mensagem a partir de hoje sobre as estratégias de vocês e a oportunidade de uma forma resumida. Rafa, acho que é muito na linha do que da minha última frase, assim, dentro da classe de fiagros, né, você tem estratégias muito diferentes, com portfólios muito distintos, com performances muito diferentes, tá? Então, acho que cabe aí ao investidor fazer essa curadoria, entender a performance, a gestão de cada um dos fiagros, e identificar essas grandes oportunidades que, na nossa visão aqui, a gente está identificando, que são descolamentos muito grandes, né, entre o que vamos chamar de valor patrimonial e o valor de mercado, né, que traz retornos que são próximos, pensando em uma média mais longa histórica, a ativos de stress, né, special situations. Então, você tem um retorno potencial muito elevado para a classe, tendo cuidado de selecionar o gestor e o portfólio mais adequado. Acho que essa é um pouco a mensagem. Assim, muita gente começou, assim, a mídia noticiando muita coisa de recuperação judicial, de problema de crédito para cá, para lá, e cai a cota, aí notícia da cota, etc. Assim, parece que o mundo explodiu, né? Parece que o agronegócio brasileiro quebrou. Assim, tá longe disso, não tem nem... Assim, é muito longe disso. Na verdade, assim, pra gente que tá no setor há bastante tempo, a gente tá vivendo a normalidade do setor do agronegócio. 3 anos atrás é que a gente viveu um boom completamente fora da curva, né? Assim como o setor, por exemplo, de construção civil, que lá em 2014 e 15 começou a explodir recuperação judicial para tudo que é lado, todo mundo falou assim, não, acabou, né? O setor imobiliário de São Paulo, por exemplo, foi destruído, né? Quem comprou apartamento em 16, 17, 18, hoje está colhendo os frutos daquele investimento que foi feito no momento que pouca gente tinha disponibilidade e apetite para investir. Eu acho que a gente pode estar vivendo algo parecido para o setor de agronegócio, né? Um momento que todo mundo desenha como um momento muito ruim, não é nada disso. A realidade é que é um setor muito resiliente, emprega 20% da população do país dentro do setor, né? Tem geração de renda. O Brasil tem diferenciais competitivos para o setor. O Brasil é uma potência do agronegócio mundial. O mundo precisa continuar comendo. Brasil feeds
leads the world. Então, assim, isso vai continuar acontecendo. Então, assim, para mim é uma oportunidade de mercado clara, né, de escolha lógica, como o Edu colocou. Escolher um bom ativo, né, para fazer o investimento, mas na hora que o agronegócio, por exemplo, um pouquinho para cima, imagina, é muita coisa. Então, eu acho que é um momento com cautela, logicamente, e parcimônia, mas é um momento de investir no setor. Legal, boa. Eu vou até assistir de novo depois, porque esse episódio ficará gravado. Então, depois quem não conseguiu assistir direito, teve que sair no meio do caminho, ou tem alguém que vocês acham que vai fazer muito sentido assistir isso daqui, compartilhem, comentem. Depois que ele estiver disponível, vocês vão poder continuar mandando perguntas. Então, coisas que vocês têm dúvida, enviem lá no YouTube, que a gente vai entrar, vai responder, vai chamar, para vocês continuarem tendo informação. Então, esse foi só o primeiro evento. Então, a gente encerra aqui nossa maratona de fundos listados. Esse é só o primeiro, ainda temos mais 2 eventos, como eu vou falar aqui para vocês. Tem um próximo, que é no dia 16, sobre os fundos de infraestrutura. E eu espero que vocês tenham gostado. Paulo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando comigo. Obrigado a vocês aí, obrigado pelo convite, ao pessoal da Bran, Edu, que eu já conhecia, Rafael, todo mundo. Muito obrigado aí pelo convite. Excelente. Então temos mais 2 episódios. Eu encontro vocês no dia 16. Obrigado, gente. Obrigado.